Meus irmãos, paz do Senhor a todos. Talvez aí no fundo fique difícil para ouvir, né? Eu não estava entendendo o que você falava de lá. Então acho que é melhor vocês virem para cá. Hoje nós vamos retomar o estudo da Carta aos Gálatas, capítulo 5. Nós não vamos fugir do assunto legalismo, judaísmo, mas nós vamos agora fazer uma nova abordagem. Vamos ler e depois comentar. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai pelo Espírito e não haveis de cumprir a cobiça da carne, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebetices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Até aqui. Um trecho bem curtinho hoje, né, irmãos? Na nossa revista, esse trecho que nós lemos está abrangendo 2 lições. Nós vamos estudar tudo numa lição hoje, só numa lição, esses 2 tópicos, se Deus assim permitir. O desenvolvimento aqui, a gente vai ver como é que Deus vai querer que aconteça. Está ruim para vocês ouvirem? Se estiver ruim, venham aqui para frente. Okay. Quando Paulo escreveu isso para os crentes da Galácia, ele não pegou isso aqui do ar, assim, do nada, e disse, bom, agora eu vou falar do que a carne produz em oposição àquilo que o Espírito Santo produz. Não foi assim. Ele estava fazendo um comentário em consequência de tudo que aconteceu já antes. Por que isso? Ora, os judeus estavam dizendo que se as pessoas vão viver sem a lei de Deus, então vai acabar em bagunça, porque a lei de Deus tem muitos preceitos de comportamento cotidiano, cerimoniais, e que se a pessoa parar de observar a lei, no entendimento dos judeus, né, vão cair na bagunça, vão cair na licenciosidade. Vai ser uma permissividade tal que vai depor contra o Evangelho e contra a própria lei de Deus. Então, no entendimento dos judaizantes, além de querer obrigar as pessoas a circuncidar, guardar festas, tudo, eles vinham com esse argumento, dizendo o que Paulo está fazendo não é bom, porque senão vocês vão cair na bagunça. Sem lei. Como é que pode viver sem lei? E Paulo aqui vai mostrar que nós não estamos sujeitos mais à lei de Deus, mas existem princípios de vida que o Espírito Santo que está dentro de nós, que nos dá liberdade, orienta para que sejam praticados. E esses princípios de vida, negativos e positivos, como nós vamos ver hoje, são que estabelecem o caráter de Jesus Cristo no cristão. Lembra que nós já falamos isso desde Romanos, né? Que a obra do Espírito Santo dentro de nós, ele mora dentro de nós, para nos transformar à semelhança de Jesus Cristo. Isto é, ele vai procurando nos convencer a obedecer à vontade dele, e com isso modelando o nosso comportamento
para que nós cada dia sejamos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Isso Paulo já falou nas cartas anteriores. Esse é o propósito do Espírito Santo dentro de nós. Por que isso? Vamos fazer uma retrospectiva bem breve. Porque nós não temos capacidade para obedecer à lei de Deus, que nós já estudamos, né? Aquelas que cheias de preceitos, que através delas podemos ter vida, nós não temos capacidade para obedecer à lei de Deus. Mas também não temos capacidade para transformar nossa própria vida só porque nós queremos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, nós aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós ultrapassamos a necessidade da obediência à lei, todas aquelas leis de Moisés. Porém, nós ficamos num vácuo, vamos dizer assim, temporariamente, para a gente raciocinar, ficamos num vácuo em que dizemos, sim, a gente não é mais obrigado a obedecer à lei de Deus para ser salvo, mas como é que a gente vai aperfeiçoar a nossa vida agora? Se a gente não tinha capacidade, a gente continua não tendo capacidade para ser obediente a Deus. E aí Paulo entra com esse argumento, então, nas entrelinhas de que essa capacidade vem do Espírito Santo que mora dentro de nós. Agora, vamos entender aqui, pelo que nós vamos estudar, que o Espírito Santo não produz isso obrigatoriamente no crente. Existem pessoas que entendem isso, que uma vez que a pessoa se converteu ao Senhor, o Espírito Santo vem morar nela, ela necessariamente, infalivelmente, vai sendo transformada, queira ou não queira. Não é assim. Tanto é que Paulo, falando aos Romanos, aos Coríntios, diz que a carne pende para a morte e o Espírito pende para a vida, e os dois estão em conflito, e que nós devemos escolher. Ele diz ainda, se vocês se inclinarem para as obras da carne, vocês vão morrer, mas se vocês se inclinarem para a obra do Espírito, vocês vão viver. Então, transferiu a escolha para nós. Entenda isso. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, aceitamos como Salvador, maravilhoso. Ele perdoou nossos pecados, aplicou sua justiça a nós, estamos justificados diante de Deus, temos a vida eterna, certo? Mas agora existe o componente Senhor, é Salvador e Senhor. Como Ele é o nosso Senhor, a gente deve obediência a Ele. E não existe obediência mecânica, a obediência é voluntária. E é por isso que Paulo fala, se vocês se inclinarem para um lado, é para aquele lado que vocês vão. Então essa obediência é voluntária, nós decidimos isso. É por isso que a gente percebe que algumas pessoas dão fruto e outras não dão fruto, mesmo se convertendo. Alguns dizem que isso acontece porque a pessoa não se converteu adequadamente ou porque não é crente de fato. Eu queria que provasse isso dentro da Bíblia, que a Bíblia não fala nada disso. Isso é invenção para fazer caber o conteúdo que eu estou pensando na Bíblia. Isso não é honestidade intelectual, certo? Que a Bíblia diz que nós temos responsabilidade com a produção de fruto. Tanto é que Jesus Cristo falou, escrito no Evangelho de João, que a vara, a rama que está em mim e não produz fruto, o que ele diz que acontece? O Pai corta e lança fora. Quer dizer, a pessoa pode estar em Jesus Cristo, mas não ter a intenção de dar fruto ou não estar se preocupando com isso. E diz que o Pai corta e joga fora. E ela vai ser queimada. Então, vamos entender isso na perspectiva bíblica, ok? Para nós não errarmos com relação àquilo que nós estamos pensando. E não foi eu que falei isso, não estou inventando. Quem declarou isso foi Jesus Cristo. Você está em mim, mas não dá fruto, o Pai vai cortar e vai jogar você fora. Está escrito na Bíblia, Jesus falou isso. E vamos voltar então ali. O fato de haver essa oposição ferrenha dentro de nós, a concupiscência da carne e a obra do Espírito Santo, mostra que nós podemos escolher quem vai governar nossa vida moral e espiritual. Eu posso deixar a minha vida moral e espiritual ser governada pela carne ou pelo Espírito Santo. E aí Paulo diz, olha, as obras da carne são essas. Nós vimos a lista e a lista é terrível, né? Ele fala ainda em outras coisas semelhantes a essa. Existem outras coisas terríveis. Depois ele fala do fruto do Espírito, dizendo, agora se você quiser se submeter ao Espírito Santo, aí ele vai ajudar você a produzir esse fruto, que nós somos incapazes de produzir. Quando a Bíblia fala, Paulo escreve, obras da carne e frutos do Espírito, aí você vai pensar, não, então a carne não produz fruto, e o Espírito não produz obra, porque é obra da carne e fruto do Espírito.
Na minha opinião, isso é apenas um jogo de palavras, tá? Na minha opinião, Paulo quis apenas diferenciar aquilo que a carne faz daquilo que o Espírito faz, usando palavras diferentes, que tem um significado bastante semelhante no contexto bíblico. Então eu poderia dizer que o fruto da carne é impureza, é um fruto que a minha carnalidade quer produzir. E eu posso dizer que o Espírito Santo opera de tal maneira que a obra do Espírito Santo é amor, é benignidade, domínio próprio? Posso também. Essas palavras são intercambiáveis, mas Paulo usou uma aqui, uma ali, diferentes, apenas para dar uma conotação de diferenciação mesmo do que é uma coisa do que é outra coisa, tá? Não vamos levantar a doutrina disso, discutir com o irmão, quando o irmão falar o fruto da carne, a gente levanta no meio da... A Bíblia não fala que é fruto da carne, é obra da carne. Não vamos, porque as palavras são intercambiáveis e muito provavelmente têm o mesmo significado. E até porque, como eu já disse várias vezes, a conotação que as palavras e as expressões tinham 2000 anos atrás pode ser bastante diferente do que agora, certo? Então, nós vamos ver com algumas palavras aqui na frente que isso acontece de maneira. E versículo 16, voltando. Digo, porém, por que porém? Essa é uma conjunção adversativa, né? Porém, mas, contudo, todavia, não obstante. Eu já disse para vocês muitas vezes que quando Paulo usa uma conjunção, quando qualquer pessoa usa, mas vamos nos referir ao escrito de Paulo aqui agora. Quando usa uma conjunção, a frase pode começar ali, mas o significado não começa ali. Então, quando Paulo diz, porém, eu digo a vocês, então esse porém está remetendo a uma situação anterior, uma conjunção adversativa. Ele está dizendo anteriormente que toda lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bom, isso vai levantar as dificuldades que os judeus tinham para obedecer à lei e mesmo assim querer impor isso aos cristãos. Paulo estava dizendo ali que debaixo de todos os preceitos da lei estavam os judeus tentando ser obedientes, mas ele está dizendo, mas olha gente, se você amar o próximo, você já está cumprindo a lei. Aí você vai dizer, não está esquecendo o primeiro mandamento, que amarás o Senhor teu Deus, depois amarás o teu próximo como a ti mesmo? Paulo não fazia referências completas ao Antigo Testamento, ele pensava coisas, mas o que ele quer possivelmente dizer com isso é que as pessoas que já estavam nessa situação aqui, de ter entregue a vida para Jesus Cristo, já se reconheciam como amantes de Deus. Então, se a pessoa se reconhecia como amante de Deus, então o que passo estava faltando era amar o próximo. Eu me lembro aqui de uma história verdadeira, né, de Jesus Cristo, né, parábola, em que um jovem rico, vocês conhecem a história, veio correndo para ele, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus falou, o que está escrito? Aí ele falou lá, né, a respeito, não matarás, não roubarás, honrarás pai e mãe, papai e pai, não cobiçarás, o que o cara disse, mas isso tudo eu tenho feito desde a minha mocidade, desde que eu era pequenininho eu cumpro isso. Aí a Bíblia diz que Jesus sentiu amor por ele, o amou. Vamos parar um pouquinho a história. Ali deve ter reconhecido que esse jovem tinha a intenção de amar a Deus, e ele se achava um amante de Deus. Tanto é que ele procurava ser zeloso em cumprir a palavra de Deus. Eu tenho feito isso desde que eu sou pequeno. Então Jesus sentiu nele a intenção de amar a Deus. Mas será que ele amava de fato? Aí Jesus quis provar esse amor através do amor ao próximo, dizendo, então faz o seguinte, moço, vende tudo que você tem e distribui para os pobres, depois você vem atrás de mim, você vem e me segue, aí você vai ter um tesouro no céu. Você vai ser pobre financeiramente, mas vai ter um tesouro no céu. Aí o cara abaixou a cabeça, saiu triste, porque era rico e não queria se desfazer dos bens materiais. E vamos nos reportar agora uma palavra que João escreveu na sua primeira carta, dizendo que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama seu próximo, é um mentiroso. Então veja só, quando a pessoa acha que só falta amar o próximo, ela tem que ver se ela realmente ama a Deus. Porque a própria Bíblia declara, eu não consigo ir com a cara do ser humano, dos meus irmãos, do meu vizinho, mas eu amo Deus, o negócio é com Deus. Isso é mentira, porque são mandamentos conjugados. Então quando acontece uma história como essa, provavelmente o significado seja, a pessoa acha que ama a Deus, ela pensa que ama a Deus. Então, tanto Jesus lá quanto Paulo aqui coloca a pessoa numa sinuca, dizendo, bom, nas entrelinhas, né? Bom, se você diz que tanto ama a Deus, que é tão zeloso, falta agora você cumprir outro mandamento que é paralelo, junto com esse, ame seu próximo. Porque
Amarás teu próximo como a ti mesmo é o cumprimento de toda a lei. Se você acha que cumprir a lei de Deus é só amar a Deus, está errado, tem que amar o próximo. E aí ele acaba passando na cara dos judaizantes esse fato de que os judeus eram muito rigorosos em observar os preceitos, os detalhes da lei de Deus, mas eles não tinham preocupação com a saúde espiritual ou saúde geral do seu próximo. Tanto é que Jesus, Mateus capítulo 23 inteirinho, Jesus fala da hipocrisia dos fariseus, que os fariseus se preocupavam com os detalhes, as menores minúcias da lei de Deus, mas não se preocupavam com o semelhante, não tinham misericórdia, não praticavam a justiça, não tinham compaixão do próximo. E aí Jesus diz: hipócritas, fariseus hipócritas, quem vos livrará da condenação? Porque declarar amor por Deus e não amar o semelhante é de jogar toda a lei de Deus fora. E Paulo retoma esse assunto aqui. Olha, se vocês querem dizer que são cumpridores da lei de Deus, então ame o seu semelhante, senão vocês não estarão cumprindo a lei de Deus. Aí pegou o pessoal desprevenido novamente, né? Porque o pessoal estava se sustentando numa mentira. Vou lembrar aqui um ditado que alguns irmãos talvez não tenham ouvido. Eu li esse ditado há uns 10, 11 anos na porta de um banheiro de uma casa de comércio, casa de rações em Rio Claro. Interessante, né? Eu não esqueci mais. Como é que a gente vai guardar filosofia de banheiro, né? Está escrito mais ou menos assim, que uma das grandes vantagens de você sempre falar a verdade é que você não precisa ficar se lembrando do que disse. A mentira tem perna curta, né? Outro ditado, né? Por que a mentira tem perna curta? Porque você tem que ficar sempre se lembrando do que falou para não cair em contradição. Uma hora acaba caindo, porque a mentira não vai longe. E se você sempre falar a verdade e você defender a verdade, é ela quem vai andar com você. Você não precisa ficar pensando, não precisa ficar lembrando o que você falou. Você só fala a verdade, não vai cair em contradição. E os judeus estavam caindo em contradição por quê? Porque estavam se fiando num sistema enganoso, mentiroso. Eram escravos de um sistema errôneo. Já falamos sobre isso a respeito da lei de Deus, não precisamos voltar no assunto. Quem perdeu isso dessa aula pode pegar no YouTube as explicações. Tenho lá desde os 2 livros de Coríntios, o livro de Gálatas, até a semana passada, está tudo lá. Aí você pode entender por que a lei de Deus é de Deus, mas ela é falha em relação à salvação. E Paulo então aborda o assunto dessa maneira: ó, pessoal, peraí, quer cumprir a lei de Deus? Ame seu próximo. E ele diz, mas tem o seguinte, versículo 16, digo, porém, eu vou dizer para vocês, andem pelo Espírito e vocês não vão cumprir a concupiscência, a cobiça da carne. Isto é, vocês não têm capacidade inerente, natural, de amar o seu semelhante como Deus quer que ame. Então, você já não está cumprindo a lei de Deus. Agora, se você quiser a ajuda de Deus para cumprir esse mandamento, que é essencial, então, ande pelo Espírito Santo. Essa aqui é uma linguagem antiga, andar pelo Espírito, né? Significa viver sob a influência do Espírito Santo. Algumas pessoas entendem mal esse andar pelo Espírito, andar com o Espírito, andar no Espírito, como se simplesmente lendo a Bíblia e orando, o Espírito Santo está acompanhando aquela pessoa dela. Não. Andar no Espírito, andar pelo Espírito é deixar-se influenciar pelo Espírito Santo. As regras morais dele, a direção dele, o que ele quer para a nossa vida individualmente. A vida comunitária está implicada nisso, é importante, mas é necessário que o crente entenda que a vida dele sozinho com Deus é mais importante do que a expressão da vida comunitária. Por quê? Porque é lá no seu travesseiro, é lá no banheiro, é lá no elevador, é lá você sozinho na beira do rio pescando, é você andando sozinho de bicicleta, é ali que o Espírito Santo fala mais alto com você. Aqui quem fala mais alto é o professor, é o ensinador, é o pregador, é o cantor, é o pastor. Aqui quem fala mais alto é assim. Claro, você pode ouvir a voz de Deus assim, e nós ouvimos, com certeza. Mas na intimidade é que o Espírito Santo quer falar com você. Que aqui ele fala coletivamente. Isso é importante, né? Repito, é importante. Mas você e o Espírito Santo, só vocês dois, sem influência de mais nada. Você pensando nele, ele pensando em você. Você falando com ele, ele falando com você. E você respondendo para ele o que ele está requerendo. Vamos fazer essa experiência na nossa vida? Vamos?
Ser crente, frequentador de igreja, é maravilhoso. Os irmãos precisam de nós. Os irmãos precisam do nosso dom espiritual, do nosso serviço, da nossa atitude, do nosso amparo, precisam. Mas cada um de nós precisa desesperadamente e individualmente de estar em contato com o Espírito Santo e deixar ele falar. Porque é muito fácil a gente calar a voz do Espírito Santo. Muito fácil. A gente cala a voz do Espírito Santo quando a gente percebe que a consciência está cobrando alguma coisa da gente. Pode ser o Espírito Santo falando. E a gente não quer ceder a esse apelo da consciência. A gente começa a cantar um hino. Oh, glória a Deus, que hino maravilhoso. E o Espírito Santo, cala a boca que eu quero falar com você. Ou a gente entra naquele dilema interno. Aquilo está movendo dentro de nós, parece que está abrindo uma ferida. Pode ser Deus querendo falar com a gente. E a gente pega o telefone: irmão, está tudo bem aí? Oh, eu estava pensando em você, vamos orar junto. O Espírito Santo dizendo: cala a boca, quero falar com você. Quero falar com você individualmente, eu quero dirigir sua vida. Eu quero mostrar quem é o Senhor. Então é necessário nós cumprirmos isso que Paulo está dizendo aqui. Quer cumprir a lei de Deus? Cumpra através do Espírito Santo, sendo submisso a Ele, vivendo sob a influência dEle, de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Eu já ouvi muitos relatos de pessoas dizendo que se levantaram, foram acordaram no meio da noite assim, nada. Isso também já aconteceu comigo. E caiu aquele pensamento e a pessoa foi orar. E Deus respondeu. No dia seguinte a pessoa teve a resposta de que aquilo foi obra de Deus mesmo. Talvez tenha acontecido com vocês também. Porque nós temos que estar sob influência, não apenas uma influência benigna e positiva, mas é uma influência determinante, o senhorio. Tá? O brigadeiro manda o corneteiro tocar, reunir no meio da noite, aciona o plano de reunião. Não somos obrigados a ir? Ou a gente só vai no horário do expediente? Quando foi elaborado o plano de reunião do ano passado, eu recebi a notícia de que o comandante tinha intenção de acionar no meio da noite. Eu falei: misericórdia, meu telefone fica no outro quarto, o ventilador ligado, meu telefone vai passar a ficar na cadeira do lado da minha cama agora. Porque se eu for acionado, é a minha profissão. Eu tenho que responder. Eu fiz um juramento de obediência. E assim é com o Senhor também. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus Cristo, não foi apenas como Salvador, foi como Senhor. Eu prometi diante dele, para ele. Se as outras pessoas não ouviram, isso não é o mais importante. O mais importante é que ele ouviu a minha promessa de que ele seria a partir de então o Senhor da minha vida. Aí ele me chama no meio da noite: o Senhor, deixa para amanhã. Agora não, ó aqui, 3 horas da noite. Ué, quem é o Senhor? Então viver sob a influência do Espírito Santo para produzir o fruto do Espírito não tem hora, não tem prazo, não tem condição. Eu posso estar doente, eu posso estar com saúde, eu posso estar morrendo de sono, Ele continua sendo o Senhor a qualquer hora, certo? Isso é viver sob a influência. Isso significa andar pelo Espírito ou andar no Espírito. Aí Paulo diz: quem faz isso não vai obedecer à concupiscência da carne, não vai deixar que a carne se manifeste. Aí você vai falar: gente, mas é uma situação difícil, porque quantas vezes a gente mesmo fazendo isso fracassa? Sim, nós somos seres humanos. Quando nós fracassamos é porque nós optamos temporariamente por deixar o senhorio de Jesus do lado e fazer a nossa vontade. Isso acontece. É errado? Claro que é errado. É pecado? É pecado. Mas a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, quer dizer, na influência do Espírito Santo, andar pelo Espírito Santo, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros, amor ao semelhante. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora eu vou repetir o versículo sem cortes, né? Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Por que isso? Porque mesmo nós andando na luz, na influência do Espírito, decididos a ser obedientes a Deus, nós erramos, nós pecamos, e é necessário que o sangue de Jesus Cristo esteja permanentemente nos purificando. Por isso, não abra mão do senhorio de Jesus Cristo. Porque se abrir mão do Senhor de Jesus Cristo no meio da noite, no trabalho, no estudo, junto com colegas, se você abrir mão do senhorio de Jesus por alguns minutos, você vai sair debaixo dessa luz. Como é que vai ser purificado pelo sangue de Jesus dos seus pecados?
Então, as obras da carne são um problema muito sério. Eu tenho a obrigação de decidir quem vai controlar a minha vida agora. É aquilo que eu produzi a vida inteira antes de entregar minha vida para Jesus? Ou quem vai dirigir minha vida é aquele que veio morar dentro de mim quando eu entreguei minha vida para Jesus Cristo? Vou repetir um versículo que eu já repeti aqui várias vezes, né? Um trecho bíblico. Jesus dizendo assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Isso é muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso, é muito glorioso. Isso é a glória do ser humano. É Jesus dizer: você me ama? Me obedeça. Deixa eu ser o Senhor da sua vida. Aí o Pai e eu vamos entrar em você através do Espírito Santo e morar em você para controlar a sua vida. Isso não tem preço. Isso é muito maravilhoso. O Deus Todo-Poderoso, o Criador e Senhor dos céus e da terra, aquele que sustenta tudo pela palavra da sua boca, tudo está morando dentro de mim, dentro de você. Gente, isso não tem preço. E ele está dizendo: Hermógenes, não dê ouvido às propostas da carne, às propostas, a concupiscência da carne, a cobiça. Não dê ouvido, Hermógenes. Dê ouvido para mim, o teu Deus, para produzir o fruto do Espírito, o caráter de Jesus Cristo na sua vida. Eu não pretendia analisar detalhadamente cada um desses componentes da obra da carne e do fruto do Espírito. Não pretendo analisar isso, porque isso é uma coisa que provavelmente já foi batida em aulas de escola dominical, em pregações, em ensino e leitura bíblica, e são detalhes. Mas você vê aqui que a lista que Paulo coloca é medonha, né? É horrorosa. Pecados contra o relacionamento com Deus, eu peguei o segundo tópico, vou pegar o primeiro. Pecados contra a moralidade sexual, prostituição, impureza, lascívia, pecados contra o relacionamento com Deus, idolatria, feitiçaria, pecados contra as outras pessoas, inimizades, contendas, ciúme, ira, facções, dissensões, partidarismo, inveja e pecados contra a própria pessoa. Claro que cada um desses pecados é contra Deus também. Contra a própria pessoa, bebedices, orgias. Eu acho que talvez na sua tradução a palavra orgias esteja como glutonaria, né? Essas duas palavras, bebedices e orgias ou glutonarias, tinham um significado também mais plural, um pouco diferente da atualidade. Bebedices aqui dá a ideia de metai, em grego, dá aquela ideia de alcoolismo, entrega, ceder a vida ao álcool. E a palavra, qual foi outra? Eu estou com a visão meio embaçada, estou com dificuldade para ler aqui. Orgias. Na sua Bíblia pode estar escrito diferente aqui. Oi? Glutonarias. Essa palavra pode significar as duas coisas. Por quê? Porque essa palavra orgias, no original, significava uma festa, um banquete dedicado ao deus Dionísio ou Baco, dependendo da cultura. E o contexto diz que essa festa a esse deus era uma festa de glutonarias e de orgias. Então é isso que Paulo está referindo para aquela cultura. Se vocês se envolverem com os povos pagãos, nessas festividades deles, vocês vão cair no alcoolismo, na comida desenfreada e em orgias, que eram coisas típicas das festas bacantes ou bacanais, né? E você vê aqui que Paulo fala, é duro mesmo, né? Aí ele diz assim, olha, nas entrelinhas, né? Isso é para passar na cara da pessoa que está prestando atenção, é como se dissesse: me diga uma coisa, vocês judeus, vocês têm força para resistir a isso? Está nas entrelinhas. Vocês judeus que acham que são obrigados a obedecer à lei, vocês têm força para resistir a isso? Aí ele diz, mas se quiser resistir a isso, tem o Espírito Santo. Vamos falar aqui de positivo e negativo agora. Tudo que Paulo falou até aqui a respeito da inclinação da carne e das obras da carne é do ponto de vista negativo. É como se ele dissesse, não faça isso, certo?
É um mandamento negativo, não faça. Mas o cristão, entenda, não pode viver só de não faça, não toque, não olhe, não cheire, não se alimente com isso. Não, o cristão não vive só de negação. E tudo que ele fala aqui a respeito do fruto do Espírito não é nada negativo, você já percebeu? É tudo positivo. Porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra as coisas não. Tudo que ele fala a respeito do Espírito Santo é positivo. Então, a obra da carne é uma coisa que tem que ser suprimida, nós temos que negar. Como Jesus disse certa vez, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quer dizer, deixe de lado as suas preferências humanas, mundanas e carnais, e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Por que isso? Porque é a negação do que é ruim, do que desagrada a Deus. Tomar a sua cruz. Por que tomar a sua cruz? Porque não é fácil, gente. Pelo amor de Deus, eu não sei se tem alguém aqui que anda com uma auréola na cabeça, como aquelas figuras católicas de santo, brilhando, onde passa, se tiver escuro, ilumina, que não tem perigo mais com relação a isso, porque, pelo amor de Deus, eu até dormindo estou correndo o risco de praticar essas coisas, até dormindo. Eu não tenho esse nível de santidade que algumas pessoas trazem para si mesmas, como os fariseus traziam para si. Eu acredito que com os irmãos é o mesmo sofrimento. Mas tem que lutar, gente. A gente tem que lutar contra a carne, para que quando uma pessoa quer nos agredir, a gente não dá um soco na cara dela. Quando alguém tenta nos passar a perna, a gente eliminar aquela pessoa. Quando a mulher ou o marido falam alguma coisa inconveniente para o cônjuge, a gente avoar no pescoço. Ou enforcar a sogra, né? Tem coisa que não é tão ruim assim, né? Como enforcar a sogra. Brincadeira, calma. Uma vez minha sogra estava assistindo uma aula minha, aí eu falei da sogra, ela já ficou assim, desse jeito. Mas eu falei assim, ela sabe que é brincadeira, né? Feliz era Adão, né? Adão e Eva não tinham sogra, e mesmo assim fizeram aquela besteira, né? É que pode, não? É tudo bom e não tinha sogra. E ainda fez. Bom, mas vamos voltar. Então, a obra da carne é um aspecto negativo que me persegue, pior ainda do que me perseguir. Ela não anda atrás de mim, ela anda dentro de mim. Porque 3 grandes inimigos do crente são o mundanismo, que são um clamor muito forte, Satanás, que é o grande tentador, e pior do que esses 2 juntos é a carne. Porque a carne dorme comigo, acorda comigo, eu venho servir o Senhor junto com os irmãos, ela vem comigo, para onde eu vou arrasta, ela vai junto e não desprega, ela não sai de mim. E por que Deus não tirou? Jesus disse, carregue a sua cruz e venha atrás de mim. É um sacrifício diário, irmãos. É uma luta diária. É um problema diário. É uma negação diária. É pegar a vontade da carne e cravar na cruz. Falar, eu não quero isso. É negar. Não quero isso. Eu não quero praticar isso. Eu não vou dar atenção para isso. Eu não vou deixar isso se desenvolver na minha vida. É pregar na cruz. Para você pregar na cruz, você tem que estar carregando a cruz. É um problema seu. Por isso que Jesus falou, carregue a cada dia a sua cruz. Ele está dizendo, é problema seu. Não é problema de Jesus Cristo. Crucificar a carne e recusar a obra da carne é problema meu e seu. É claro que ele não nos abandona nisso. Basta pedir socorro. E aí vem o lado positivo da história, que é produzir o que é bom. Em vez de apenas negar o que é ruim, é produzir o que é bom. Vamos voltar aqui à declaração de Jesus Cristo? Se você e eu simplesmente rejeitarmos as obras da carne e quisermos viver só do aspecto negativo da vida cristã, que é a rejeição às coisas ruins, vai ser uma coisa boa, mas mesmo assim nós vamos para o inferno. Por quê? Porque nós devemos querer e dar lugar para o Espírito Santo produzir as coisas boas. Voltando à declaração de Jesus, a vara que está em mim e não dá fruto, o Pai corta e lança no fogo. Então nós temos que querer produzir coisas boas para não sermos cortados e lançados no fogo.
E aí ele diz que o fruto do Espírito é essas coisas maravilhosas. Ele começa com amor, né? A coisa mais difícil para o judaizante praticar era amor, era amar. Porque se ele amasse o semelhante, ele não chegaria, você quer ser crente? Tudo bem, mas tem que se circuncidar, ver se os seus filhos são circuncidados, tem que guardar a lua nova, as festas dos judeus. Se tivesse amor pelo Wellington, o judeu, não faria isso com Wellington. E Paulo começa justo com amor. Ame seu semelhante, porque a lei de Deus se resume nisso. O nosso comportamento é resumido nisso. Ame seu, não é só irmão, é o semelhante, é o próximo. Ame seu próximo, você vai cumprir a lei de Deus. Em 35 minutos. Pelo meu relógio faltam 10. E pelo seu? Quanto? 15. Beleza. Quero pegar um aspecto aqui Vou ler de novo essa lista do fruto do Espírito e vou pegar um aspecto dele só. Mas o fruto do Espírito, versículo 22, é o amor, o gozo, a alegria, né? Aquela alegria intensa. Como é que a pessoa pode ter alegria intensa sabendo que tem que carregar a cruz e passa pelo sofrimento? Você já experimentou alegria intensa no grande sofrimento? Como você pode experimentar grande alegria no sofrimento? Quando você para de concentrar sua atenção no sofrimento e no problema e se volta para Deus pedindo misericórdia, e se envolvendo com Ele e deixando o tempo correr na presença de Deus e navegando na água do Espírito Santo e indo, o seu problema diminui de significado e a alegria do Senhor invade o seu coração. Você pode estar chorando pelo problema, sofrendo às vezes até a dor, problema físico, pode ser. A bomba explodindo do seu lado, mas a alegria do Espírito Santo é garantida para quem se envolve profundamente com Ele. É garantida. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu queria fixar um pouquinho no domínio próprio. Por que o domínio próprio é importante? Porque o domínio próprio é o fruto positivo do Espírito Santo que vai permitir que nós, sujeitos fracos, crentes fracos que somos, reajamos contra a obra da carne. Domínio próprio é aquela propriedade do crente dada pelo Espírito Santo, projetada pelo Espírito Santo no crente, que permite que ele reaja contra as insinuações más, contra as propostas más. Eu estou querendo fazer isso. E por que não? A gente analisa as circunstâncias da tentação, o gosto que aquilo vai provocar, o prazer que vai dar, e eu digo, por que não? Coisa boa, né? Vou ficar feliz praticando isso, mas isso não agrada, meu Deus, isso não condiz com o caráter de Jesus Cristo, então eu tenho que resistir. Não, eu não vou, eu vou seguir outro caminho, como Jó. O que Satanás, que Deus falou para Satanás a respeito de Jó? Viste, meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele se dominava para não se deixar influenciar pelo mal, pelas coisas erradas. O domínio próprio é tão importante que o Antigo Testamento, em alguns lugares, diz que o homem que não se domina, que não tem domínio próprio, está numa situação pior do que uma cidade que não tem muralhas. Na antiguidade, uma cidade que não era cercada por muralhas era alvo de qualquer grupo de bandido, entrava e saía. Roubava, saqueava, e assim o ser humano, o crente, o homem e a mulher que não tem domínio próprio, está suscetível à operação do inimigo na sua vida. Pior do que o inimigo é o inimigo interno, que é a carne. Então, se a gente não se dominar, nós vamos estar dando lugar para que outro senhor nos domine, a carne. E a inclinação da carne é morte, diz a Bíblia. Mas se nós permitirmos o Espírito Santo desenvolver isso em nós, e nós fizermos um trabalho conjunto com o Espírito Santo, desejando isso, valorizando isso, mesmo sofrendo, mas nos alegrando que Deus está promovendo esse fruto em nossa vida e nos dedicando a ampliar isso na nossa vida, Paulo diz, contra essas coisas não há lei. Isso é vontade. Contra elas não há lei. A lei de Deus é a favor delas. E versículo 24.
Sério, né? Olha, sério isso. 24 diz: e os que são de Cristo Jesus, você é de Cristo Jesus? Eu acredito que seja, né? Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, gente, veja que não foi atribuído a Deus, nem ao Pai, nem ao Filho, nem ao Espírito Santo, nem aos anjos, nem a nenhum outro poder, externo ou interno, a crucificação da própria carne. Paulo está dizendo, quem é de Cristo, faz isso. Crucificar a carne é obrigação minha. Os irmãos podem me ajudar? Podem e devem, mas a obrigação é minha. Se eu fracassar porque os irmãos não me ajudaram, no dia do juízo final eu não vou poder dizer isso para Deus. Posso até dizer, e Deus pode até descontar um pontinho lá no galardão dos irmãos, mas a responsabilidade pela condenação é minha, porque eu não crucifiquei a minha carne, é obrigação minha. Interessante que ele diz crucificar a carne com paixões e concupiscências. Ele fala de coisas negativas. Olha, nós já falamos aqui sobre paixão. Paixão é aquilo que arrebata a pessoa. Aquilo que envolve o intelecto e as emoções da pessoa de tal maneira que a pessoa acaba até agindo mais como decorrência da paixão do que o uso da razão. Isso é paixão. Então, quando a pessoa se apaixona, pode se apaixonar por alguém do sexo oposto, pode se apaixonar por uma obra, pelo trabalho, por um veículo, por alguma dignidade pessoal. Apaixonar-se por isso é perigoso, tá? Porque envolve a nossa razão e a gente fica ofuscado pelo brilho do objetivo. A gente só vê aquilo. Então, não se deixe dominar por paixões. Seja mais racional. Ensine seus filhos a serem mais racionais, a pensarem mais na vontade, raciocinar nesse sentido, raciocinar mais na vontade de Deus, na palavra de Deus, e tomar decisões baseadas na vontade de Deus e não na paixão. Quantas famílias sofrem hoje por causa de paixão? Quantas pessoas individualmente, não é só paixão amorosa, quantas pessoas individualmente sofrem por causa de paixões? E Paulo mostra que isso é obra da carne. Uma coisa é amar. Vou falar agora de pessoa, de romance. Uma coisa é amar uma pessoa, outra coisa é estar apaixonada pela pessoa. Oh, irmão, mas não é a mesma coisa, uma coisa não leva a outra? Mais ou menos, né? Porque quando eu me apaixono por alguém, eu quero ser feliz com aquela pessoa, quero que ela me faça feliz. Quando eu amo a pessoa, eu quero fazer aquela pessoa ser feliz, mesmo que ela não me ame. Estão vendo a grande diferença entre amar e sentir paixão? A paixão ofusca e é egoísta. Eu quero aquilo para mim. Quantas pessoas já mataram cônjuge, namorado, namorada, noivo, porque a pessoa desistiu do romance, do relacionamento? Ah, se não vai ser minha, não vai ser de ninguém, e mata. Isso é paixão, não é amor. O amor preserva a vida da pessoa. Você quer ir embora? Eu não queria que você fosse, mas eu amo tanto você que eu vou orar a Deus para você ser feliz. Não está certo o seu comportamento, mas eu quero abençoar você. Vamos orar juntos? Porque eu quero abençoar você e quero que você seja feliz. Essa é a diferença entre amor e paixão. Não deixe a paixão tomar conta, porque é obra da carne, tá? Pense bem nisso. E Paulo diz que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com sua paixão e concupiscência. E ele completa: se nós vivemos pelo Espírito, isto é, se foi o Espírito Santo quem deu vida para você quando você estava morto nos seus pecados, se você está vivo agora por causa dessa obra do Espírito Santo, então também ande pelo Espírito. Não é somente receber a salvação, é receber o senhorio, é andar sob influência, determinação, as ordens do Espírito do Senhor. Então, você tem vida pelo Espírito Santo? Então obedeça ao Espírito Santo. É isso que Paulo quer dizer. Porque fazendo isso, nós vamos colocando as obras da carne para trás, pregando na cruz e desejando e pedindo e trabalhando para que o fruto do Espírito se pronuncie nas nossas vidas. E não nos tornemos vangloriosos, provocando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso aqui Paulo está arrematando. Isso aqui é uma ligação com o próximo capítulo, mas ele está arrematando que as pessoas estavam praticando isso na igreja da Galácia, principalmente por causa da atuação dos judaizantes, demonstrando com isso que quem estava atuando ali não era o Espírito Santo. Era obra da carne, através da necessidade que cada um sentia de obedecer à lei de Deus por conta própria.
Então vocês veem que o legalismo tem esse componente funesto, horrível, que quando eu quero, apenas pelo meu esforço, obedecer à lei de Deus para ser salvo, pelos meus méritos, minhas qualidades, meu esforço, minha capacidade, eu estou, na verdade, dando lugar para que a carne se manifeste e aparece todo esse tipo de coisa ruim. Pode aparecer uma ou outra coisa só, mas é a carne quem vai estar predominando. Então, eu preciso entregar a minha vida para que o Espírito Santo seja o fator determinante da minha caminhada. Amém?